Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 3 pontos muito importantes: dividendo inteligente para dezembro, a estratégia e alguns exemplos. Segundo ponto, que vocês verão que para o mês de dezembro, dezenas de empresas deverão anunciar JCP, e também iremos comentar um pouco sobre o JCP e o impacto do fim do JCP, principalmente na parte de bancos, que pode reduzir bruscamente o pagamento de proventos para o acionista. Aí bora lá. O primeiro ponto, essa estratégia que eu utilizo bastante na minha carteira, que eu gosto de mapear o histórico dos anúncios e eu tenho noção que certa empresa anuncia proventos naquele mês, então eu posso tentar juntar 2 pontos interessantes: preço atrativo e proximidade no próximo anúncio de proventos. Lembrando que o que importa nessa estratégia é a Datacom, porque o pessoal fica vidrado na data de pagamento, mas tanto faz, você tem que olhar a Datacom para ter direito ao próximo provento. Daí o racional: se eu for sócio dessa empresa, eu posso potencializar a minha quantidade de ações, desde que o preço esteja atrativo, e para o curto prazo eu posso aumentar a minha renda passiva. É evidente que nada é garantido que essa estratégia irá gerar um retorno positivo. E um exemplo prático disso: BB Seguridade anuncia proventos para fevereiro e agosto de cada ano, enquanto a Caixa para abril e outubro de cada ano. Então tem pessoas que ficam pegando o provento de uma e joga na outra, depois pega da Caixa e joga na BBSE. Mas isso aqui não quer dizer que o retorno será positivo, e também, em algum momento, esse certo ativo pode estar caro, pode existir outro mais atrativo, então só vendo na prática com o tempo do mercado. Outro ponto, como irei destacar alguns nomes conforme essa estratégia, eu não faço ideia se está bom ou ruim para comprar, apenas irei destacar o histórico de pagamentos. E a primeira delas é o Banco do Brasil, BBS3, e literalmente o banco já dá o ouro porque ele tem esse fato relevante citando a data de anúncio, a data de comprar ter direito e a data de pagamento. E perceba que ainda temos um provento em aberto com a Datacom para o dia 21 de novembro e o pagamento no dia 30 de novembro. Porém, no dia 24 acontecerá outro anúncio com a Datacom no dia 11 de dezembro e o pagamento no dia 28 de dezembro. Então, para dezembro teremos outro provento do BB, que sempre teve consistência, mas em 2016 o provento despencou. Já a segunda empresa, a Ferbasa, FESA 4, também sempre tiveram consistência no pagamento. 2022 foi fora da curva, já que a empresa é cíclica e o resultado já tem despencado. Aí perceba que no histórico da Ferbasa, eles anunciam para junho, setembro e dezembro de cada ano. E há bastante tempo que isso acontece. Já a terceira empresa é o Banco Banrisul, BRSR6, que também sempre teve consistência no pagamento e sempre ficou nessa faixa de 80 centavos a R$1 por ação. E também o Banrisul parece que até imitou o Banco do Brasil, porque eles divulgaram esse mesmo calendário com um payout de 50% acima do que o BB, e temos aqui a data de anúncio, Datacom e data de pagamento. Aí perceba que no dia 8/12 acontecerá o anúncio de um novo provento com a Datacom para o dia 13/12 e o pagamento no dia 29 de dezembro. Então, o Banco do Brasil anuncia 8 proventos por ano e o Banrisul 4 proventos por ano. Já o quarto exemplo, temos aqui a CEMIG, CEMIG 4 ou CEMIG 3, que também sempre teve muita consistência no pagamento de proventos, e a CEMIG anuncia uns 4 para 5 proventos por ano, aí para abril, junho, março, setembro e dezembro. Mas a empresa possui um grande defeito, que eles anunciam em dezembro e só pagam em dezembro do outro ano. Então tem que ter muita paciência até esperar o provento cair na sua conta. E o quinto exemplo, que também é clássico, a ISACETEP, TRPL4, e a CFO da ISACETEP destacou que eles deverão anunciar algum provento para dezembro, mas não sabemos quanto será o valor. E perceba que a ISACETEP tem dividendos consistentes e crescentes ao longo do tempo. O provento atual está bem baixo, de 4,1%, e os analistas projetam um dividend yield de 6 a 7%. Aí perceba que no caso da ISACETEP, condiz bastante o histórico: dezembro de 22, dezembro de 21, dezembro de 2020 e também para dezembro de anos anteriores. Então já está no histórico da empresa de sempre anunciarem algum JCP para dezembro de cada ano. Com isso, alguns pilares importantes: cuidado para não olhar só para o dividendo e quer comprar e vender depois, porque essa estratégia, em geral, não é vencedora. E eu vi muitas pessoas que pagaram caro na Brasil Agro, que tinha anunciado um alto provento, aí do nada a empresa subiu dos 20 para os R$30. Aí teve pessoas que compraram no dia da Datacom e hoje o papel está cotado
aos R$ 24. Então, mesmo considerando o provento que foi pago, esse investidor teve um dano no seu capital. Então, cuidado, nunca compre apenas por causa do provento. E também, preço importa, aí cuidado para não pagar caro e ter um dano muito grande no seu capital. Já outros pontos, estude a empresa, veja como ganha dinheiro, veja a perspectiva, e essas informações possuem no site de relacionamento com o investidor da empresa. Já o segundo ponto, o que foi no passado é provável que continue no futuro. Veja o histórico de lucros e de proventos, porque uma empresa com lucros consistentes e crescentes, com dívida controlada, com uma boa política de proventos, provavelmente ela vai manter algum pagamento interessante. E o quarto ponto, você tem que ficar alerta na frequência. Será que essa empresa anuncia para fevereiro, para agosto, para dezembro? Aí você tem noção que certas empresas da sua carteira poderão anunciar proventos para certo mês. Aí você poderá ficar de olho se o preço está bom, se o dividendo será bom, se o balanço está forte, se o ativo está barato ou caro. Então, com o passar do tempo, isso se tornará cada vez mais natural de prosseguir nessa estratégia. Já outro ponto importante, eu destaquei sobre umas 5 empresas que deverão anunciar proventos para dezembro, em geral, na forma de JCP, e vocês verão que para dezembro, praticamente umas 50 empresas deverão anunciar JCP por causa do benefício. E o JCP é uma das formas da empresa remunerar o acionista, e um ponto interessante disso é que o JCP é contabilizado como uma despesa e esse ponto reduz o pagamento de impostos. E essa tabela mostra muito bem isso, essa comparação de uma empresa que pagou JCP e outra que só pagou dividendos. Aí perceba que essa que pagou 117 milhões em JCP, perceba que o lucro antes de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido teve uma reduzida, até porque o JCP entra como uma despesa. Então, na hora de calcular os impostos, a empresa pagou bem menos do que essa outra empresa que não optou pelo pagamento de JCP. Aí perceba que essa outra pagou 100 milhões de dividendos, o que seria quase que de forma equivalente ao JCP que foi anunciado, porque tem a tributação de 15% à fonte, porém a empresa que optou pelo pagamento de JCP teve uma sobra de lucros acumulados de 210 milhões, enquanto essa outra 188. Ou seja, a empresa consegue remunerar o acionista e ainda reduz o pagamento de impostos. Fora isso, o lucro acumulado também foi um pouco maior. Além do mais, uma dúvida que é bem pertinente, como o JCP é calculado, porque se a empresa pagaria 100% do lucro, reduziria bruscamente o seu pagamento de impostos, mas calma lá porque tem certas limitações. Então, 2 pontos importantes são considerados, o patrimônio líquido da empresa e também a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. E, por exemplo, se você colocar na internet TJLP, BNDES, perceba que o valor atual da TJLP é de 6,55% ao ano. Daí, temos aqui um exemplo prático. Suponha que a empresa possua 10 bi de patrimônio líquido e a TJLP atual é de 6,55%. Então, o valor máximo que a empresa poderá pagar na forma de JCP é de 655 milhões. Mas calma lá, porque ainda temos outra trava, porque existem limites no pagamento de JCP. Caso contrário, a empresa praticamente não pagaria proventos na forma de dividendos. E uma dessas travas é que o pagamento de JCP ficará limitado a 50% do lucro da empresa no ano do exercício. Daí temos outro exemplo, aquele mesmo caso, 10 bi de patrimônio, TJLP com essa taxa, então o valor máximo do JCP seria de 655 milhões. Mas digamos que a empresa lucrou 1 bilhão, então o pagamento máximo de JCP é de 50% do seu lucro líquido. Então a empresa poderia pagar no máximo R$500 milhão de proventos na forma de JCP, ou seja, um pouco abaixo do que esse valor máximo. E perceba que temos várias empresas que pagam um payout de 40% a 50% e boa parte do provento é feito na forma de JCP. Por exemplo, a Sanepar e a Copasa têm pago cerca de 50% payout e todos os proventos têm sido feitos na forma de JCP, porque a empresa consegue ter essa economia com o pagamento de impostos e ainda consegue remunerar o acionista. Além do mais, tem esse gráfico aqui bem interessante que relaciona 284 empresas brasileiras, valor de mercado em verde, lucro em vermelho e dividendos totais pagos em amarelo. E aqui já considera o pagamento do JCP. Aí perceba que temos esse zigue-zague no valor do mercado, principalmente em 2008, com aquela grande queda na crise financeira, e também em 2015 e 2016, quando as empresas sofreram
bastante no seu valor de mercado. E por que aconteceu isso? Perceba que o lucro caiu de 2011 até 2015 e 2016, consequentemente as cotações caíram. Aí depois teve a recuperação do resultado e tivemos essa grande apreciação de 2015 até aquele pico em 2021. Fora isso, outra linha interessante é que, olhando na média, o dividendo foi bem sustentável, principalmente em períodos de grandes oscilações, e praticamente o proveito só teve uma queda em 2015 e 2016. Fora isso, o dividendo sempre foi muito consistente, porque o pessoal cita que quem possui a carteira de ações, do nada, o seu proveito irá cair 80%, então na prática, olhe para o histórico e perceba que isso não aconteceu. É evidente que tem um caso extremo de só possuir uma empresa na carteira, duas empresas, e do nada elas deixam de pagar. Mas, por exemplo, na minha carteira, eu gosto de ter cerca de 10 a 12 empresas no meu portfólio. Então, se uma falhar, tem outras 10 pagando, e se duas falharem, tem umas 9 pagando. Então, é interessante porque, em geral, minha carteira é focada em ações que pagam bons proventos. Então, mesmo que alguma falhe, ou mais de uma, as outras poderão compensar essa queda no provento de determinada empresa. Além do mais, temos outro estudo com o montante total anunciado, porque esse gráfico anterior vai até 2019 e temos agora de 2020 até outubro de 2023, e perceba que lá naquele ano da pandemia as empresas pagaram 97 bilhões de proventos entre dividendos, JCP e recompra de ações ou redução de capital. Para 2021, o provento praticamente subiu 100%, dobrou, e para 2022 o provento cresceu para quase 250 bilhões, principalmente motivado devido a Petro e a Vale, fora outras empresas cíclicas que também cresceram bastante o resultado. E agora, de janeiro até outubro, as empresas pagaram quase 176 bi de proventos, e perceba que grande parte do provento cresceu na forma de JCP, e o dividendo teve uma grande queda em comparação com 2022. Porém, ainda temos novembro e dezembro de 2023. Outro ponto, praticamente quase toda semana surge alguma matéria comentando sobre o fim do JCP para 2024 e etc. E eu peguei esse estudo que retrata o possível impacto do fim do JCP no provento de bancos, e perceba que se a alíquota do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido permanecer igual, ia acontecer o fim do JCP com a tributação do dividendo em 15%, perceba que nesse cenário mais extremo, o provento poderia cair de 27% no Banco Bradesco até 12% no BTG Pactual, ou seja, seria uma grande queda na renda recebida do investidor. Porém, é o cenário mais extremo que estão pregando aqui, com o fim do JCP, tributação do dividendo e a manutenção desse alto imposto de renda e essa alta contribuição social sobre o lucro líquido. Caso contrário, no cenário menos extremo do que esse, a queda seria na faixa de 10 a 15%. Então, pessoal, comentamos aí sobre vários pontos, o fim do JCP e alguns impactos, o motivo do pagamento do JCP e também sobre a estratégia do dividendo inteligente para dezembro, porque muitas empresas costumam anunciar proventos para dezembro, principalmente na forma de JCP. Lembrando que essa parte de histórico vocês podem consultar no Investor 10, que é parceiro do canal, e aqui abaixo possui vários dados da empresa, checklist, histórico de proventos, tanto no quesito yield pago e também dividendo pago para ação. E aqui abaixo possui aquela tabela que eu mostrei do histórico dos últimos anúncios para dezembro, julho, fevereiro e também para dezembro de outros anos. Daí, se você gostou do vídeo, deixe gostei, se inscreva no canal e também comentem dúvidas e sugestões de vídeos. E também considere apoiar o canal sendo membro, R$19,99 por mês, tem mais de 230 vídeos para quem for membro, e eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de novembro e eu já postei cerca de 25 vídeos só para quem for membro do dia 1 até o dia 18, fora o restante que já foi postado. Então, se você gosta tanto aqui do conteúdo, assina o mês. Se você não gostar, você cancela em um clique. Então, o máximo que você pode perder é um mês de assinatura e pode consumir tudo o que já foi postado. Fora isso, eu também pretendo limitar a parte de membros, porque tem um grupo no Telegram e eu gosto de dar atenção para o pessoal. Então, tem muito vídeo educativo sobre investimentos, principalmente na geração de renda passiva. E também, se você quiser migrar para o BTG, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo,
E o BTG é uma das melhores corretoras do país e muitas pessoas que já mudaram de corretora têm gostado bastante e você pode conseguir bons benefícios na corretora, no cartão Black, na sua conta corrente, tem conta PJ, pode criar conta para o seu filho e também o BTG lançou a sua conta internacional. Porém, ainda está sendo limitado para cerca de 10% da base de clientes, mas certamente daqui a pouco tempo isso deverá ser aberto para todo mundo. Daí, para ter acesso a vários benefícios, é só entrar em contato com o assessor parceiro do canal com o link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço!